Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Galera, primeiro aqui sobre uma condição pessoal aqui do canal. Eu tô tendo um pouco de dificuldade esses dias para atualizar o conteúdo com vocês, mesmo acontecendo um monte de coisa que mereça atenção, porque, pô, é final de ano, meu filho veio passar uns dias aqui, minha namorada resolveu também não sair mais daqui de casa, ela tem as filhas dela, né, fica aquela bagunça de crianças, né, televisão ligada, um monte de gente falando, né, meus vizinhos também estão, muitos deles em casa com suas crianças, então por isso já tem aquela questão de não ter oportunidade de gravação. Fora isso também eu tô meio cansado, meio saturado, né, de pensar, né, sobre todas essas coisas aí, e aí eu vejo algumas consequências, né, algumas reações, né, do povo comum, e isso desanima, cara, né, isso aí deixa a gente meio desacreditado, né, se vale a pena continuar, pelo menos falando alguma coisa sobre isso, mas vou tentar fazer o meu melhor aqui pra vocês esse ano aí também. Galera, é o seguinte, eu acho que agora começou pra valer, né, teve a cerimônia de posse, todo mundo de calcinha molhada, como eu citei pra vocês lá, né, mas agora o cara vem com a caneta, e não é a caneta Bic não, é a caneta do capeta, cara. Porque durante a campanha, né, aquele negócio do melhor, vamos fazer o melhor, a mudança, a renovação, combate ao sistema e tal, somos os heróis, vamos salvar o Brasil, né, todo aquele populismo barato e tal. E agora, né, na sequência, que eles já vão revelar quem eles realmente são, você vai perceber que não tem nada do melhor não. O esquema dos caras é ser o pior mesmo. Porque eles têm uma certa segurança do apoio das urnas, né? Porque tudo que esses caras fazem, não importa o absurdo que seja, né, a galera bate palma, a galera sorri, a galera briga por defender. Então é estranho, cara, até você ver, né, a galera defendendo algumas coisas que não faz sentido nenhum. Ele como um povo, na condição de estar de miserável, né, defender a elite, fazer o que está fazendo, né? E eu acho que no primeiro dia do mandato do Bolsonaro, ou nas primeiras horas ali, os caras fizeram com algumas ações ali, vieram com algumas ações que eu achei, né, que mostrou bem quais são as intenções dele no governo. E eu acho que as cabeças por trás do Bolsonaro, elas deram muito Maquiavel, cara. Elas estão aplicando bem o Maquiavel. Com esses primeiros decretos do Bolsonaro, as primeiras assinaturas dele lá dentro do poder dele, ele já vê naquele esquema de, bom, fazer o bem aos poucos e o mal de uma vez só. Isso é Maquiavel puro, cara. Por quê? Aquela questão de fazer o bem aos poucos, né, vários partidos no poder fizeram isso. O PT usou muito disso com o assistencialismo pro povo. Porque quando você faz o bem de uma vez, a pessoa tem aquela gratidão momentânea, né, e pronto. Não cria um vínculo com você. Agora, se você fizer o bem, né, aos poucos, né, para o necessitado, essa pessoa, além de ter aquela necessidade de depender de você, né, naquele bem diluído, de pouquinho que você fica, né, ela também cria um vínculo por gratidão. Então ela não vai te abandonar porque ela sabe que você fez alguma coisa por ela e continua fazendo. Sem perceber que muitas vezes você faz, né, cria uma condição para ela depender de você. Então fazer o bem aos poucos é Maquiavel puro. E fazer o mal de uma vez só também é Maquiavel puro. Galera, quando eu falo de Maquiavel, eu estou me referindo ao livro O Príncipe. Que ele tem algumas regras de conduta para a elite lá, perante o povo, né, que é sensacional, né, a eficiência é total. O povo deveria ter acesso a esse tipo de livro, esse tipo de conhecimento, para saber como a elite age. E eu acho que a ideia do Maquiavel, quando escreveu esse livro, era bem essa mesmo. Por exemplo, ele fala de aplicar o mal de uma vez só. Eu não sei explicar para vocês direitinho como está lá, mas o que eu interpretei era da seguinte forma. Quando você aplica o mal, você vai ter que fazer o mal contra o povo. Então você faz logo de uma vez, mete os dois pés no peito da galera lá, porque é o seguinte, tem aquele primeiro impacto, né, e gera o medo e o temor, né, você é o vilão, você chegou lá e arregaçou. E outra, né, se tiver algum tipo de reação contra a sua ação, contra uma massa, por exemplo, né, ela vai ser já apresentada de cara. E aí você consegue, né, absorver aquilo e contornar. Porque se você fica fazendo mal aos poucos, essa galera vai criando, né, a necessidade de reagir, vai criando aquela organização e tal, e depois talvez na reação contra o mal, eles já estejam bem poderosos, digamos assim. E essa não é a ideia da elite, a ideia do príncipe. O príncipe quer você fraco, frágil, e é essencial para eles que você reaja de impulso, de momento, sem pensar no que está fazendo. Então eles fazem o mal de uma vez só.
e aquela questão de fazer o bem aos poucos. Por isso que eu vi o Bolsonaro, nos primeiros decretos aí, já metendo mal de uma vez só. Eu achei, sabe, totalmente fora de questão, mas depois você vai entender, ele vir e assinar o decreto sobre o salário mínimo e reduzir a previsão inicial, que era de R$ 1.006, ele passou para 998. Eu achei estranho. Eu achei estranho e perigoso o que ele fez com a questão do meio ambiente. Já tinha aquela treta da repercussão de acabar com a pasta ministerial do meio ambiente, passar para a agricultura, gerou repercussão negativa, ele voltou atrás, mas agora ele esvaziou a pasta do meio ambiente, entregando os itens principais ali, a bandeira principal do meio ambiente, na mão dos agricultores, dos latifundiários, que é o controle florestal e a questão dos índios. Então, quer dizer, nem precisa mais de pasta do meio ambiente. E tem, por exemplo, aquela questão de autorizar uma proposta de revisão da aposentadoria da galera aí, que é a reforma previdenciária. Vem com uma forma muito mais radical. E ainda com mais coisas ocultas por trás que eles vão soltar ali na frente, porque a escolinha de Chicago, da qual o Paulo Guedes faz, foi doutrinado e faz parte, são sabotadores econômicos que vêm para enfraquecer economias externas para entregar para o seu patrão, que é lá nos Estados Unidos. É muita coisa pesada contra o povo ali. E ele já assumiu que não tem nada dessa de herói, de mudar o sistema, de que vamos fazer diferente. Ele vai apoiar, por exemplo, o Rodrigo Maia para presidente da Câmara de Deputados. Isso é um absurdo. O Marum, lá, o canalhão lá que defendeu o Temer, fez dancinha pro povo lá quando salvou o Temer, das denúncias e tal, envolvido em várias denúncias aí também contra ele próprio, participando daquela quadrilha do PMDB, com Cunha, Temer, esses caras aí. O próprio Marum foi nomeado aí para um cargo qualquer aí para ganhar uma merreca aí durante mais alguns anos, e o Bolsonaro manteve o cara lá, cara. Tipo, não, deixa o Marum aí. Já tinha pegado alguns ministros de indicação do Temer e ainda manteve o Marum. É uma coisa absurda. Tem nada de mudança de sistema. São os mesmos caras, só mudou o nome, ou a bandeira, ou o sobrenome, mas o sistema é o mesmo, são os mesmos fantoches. O que a gente que adorava quando eu vinha aqui, falava mal aqui do Michel Temer, da quadrilha de canalhas no Congresso, porque eu estava com ódio da política. Aí uma parcela dessa galera votou nos políticos que diziam que estavam com raiva dos políticos, como a galera do grupo da direita. E hoje você vê lá que são os mesmos caras. Se eu falava mal do Temer, eu vou falar mal do Bolsonaro, porque são os mesmos caras. É um absurdo você apoiar redução de salário mínimo. É um absurdo você bater palma para a reforma previdenciária que eles querem aplicar com você. É um absurdo você sorrir como quem não tem nada a ver, porque os caras estão planejando para o meio ambiente. E é aquele negócio, se eu deixasse para falar tudo, detalhadamente, sobre todos esses assuntos de uma vez só em um único vídeo, eu ia fazer exatamente o que eles querem. Eu ia pulverizar com comentários aqui essas maldades que os caras fizeram aí nos primeiros dias e vão continuar fazendo daqui para frente, e de certa forma ia diluir a repercussão. Porque você ia se concentrar em um ou outro assunto do mesmo vídeo, fazer um comentário sobre, pensar um pouquinho, mas rapidamente já ia tomar a sua atenção outro assunto amanhã. Como a Damares, falar do menino de azul e a menina de rosa. São polêmicas artificiais, criadas para tomar a sua atenção. Não chegam a lugar algum. Então, galera, é o seguinte, vou falar detalhadamente, dentro da medida do possível, sobre cada item absurdo e perigoso que os caras colocaram aí nesses primeiros dias de governo. E vão continuar fazendo e eu vou continuar falando. Você está satisfeito com o que está aqui no Brasil? Tem uns que estão aplaudindo, batendo palma. Ai, chora mais, cidadão X. Ai, tá chorando pouco, cidadão PT, porque eu estou criticando o novo presidente com equipe nociva para o Brasil. Tem nada de projeto nacionalista, de patriotismo, de renovação. É o mesmo sistema reforçado ainda com o seu apoio agora, seu animal. Então eu vou detonar mesmo. E é o seguinte, eu acho que tem gente que gosta muito que eu falo de situações do universo, tem gente que gosta muito que eu falo de teorias da conspiração, lá de longe e tal. Tem gente que gosta que eu falo aqui de questões internas, sobre a alma do ser humano, sobre identificação de comportamento psicológico e tal. Muito legal, também adoro falar desses assuntos aí, só que tem outros assuntos que merecem atenção agora, nesse momento. Que é o caso da política. E eu não estou falando exatamente de política. Eu estou falando de quem te ameaça nesse momento. Algumas ações escondidas em atos políticos.
Porque os objetivos são muito além de só uma assinatura no papel. Os objetivos são exterminar essa questão da classe humana, com dignidade, com direitos, com respeitos. O negócio é repressão, é coação, é domínio, é subjugo. Presta atenção, cara. Valeu.